Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa e sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Estou aqui super bem acompanhada por Rafael Calix, médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e supervisor do programa de residência em oncologia pela mesma instituição. A gente está aqui em Outubro Rosa, né, para falar de um assunto que sempre as pessoas me perguntam sobre a parte cirúrgica aí do câncer de mama. Bom, Rafael, eu chamei um oncologista para falar da parte cirúrgica para a gente não ter o viés do cirurgião que sempre quer operar, né? Querendo ou não, ele vai pensar sempre nisso. E é uma das coisas que as pessoas perguntam sempre, né? Eu tenho um câncer de mama que eu posso melhorar com uma cirurgia menor, com uma quadrantectomia. Quando que eu faço a opção pela mastectomia? Sempre eu preciso fazer a mastectomia da mama inteira, das duas mamas, porque tem muitas pacientes que falam, não, já que eu descobri o câncer, eu prefiro tirar tudo. É assim mesmo? Bom, primeiro, obrigado por me receber, André, é um prazer estar aqui com você. Essa é uma pergunta boa e a regra é a seguinte, a gente tem que fazer a menor cirurgia possível que cure uma paciente. Só que para decidir qual é a menor cirurgia possível, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, o tamanho da lesão que tem que ser ressecada em relação ao tamanho da mama. Então, se você tem uma mama grande e você tem um tumorzinho pequeno, é muito fácil fazer uma cirurgia parcial da mama e esta deve ser a cirurgia de opção, de eleição. Se você tem um tumor grande no contexto de uma mama pequena, você tem que tirar tanto tecido que acaba sendo melhor cosmeticamente retirar a glândula mamária inteira, o que não significa tirar pele, mamilo e areola. Tirar pele, mamilo e areola hoje é uma exceção, é uma cirurgia de exceção para raros casos. Então, quando a gente fala em cirurgia, uma mastectomia, nós estamos falando, via de regra, de uma adenomastectomia retirada da glândula. Então, a primeira regra é olhar a proporção entre a lesão da mama e o tamanho da mama. Segunda questão é olhar multifocalidade. Existem tumores que são multifocais. Você tem um foco em vários quadrantes da mama e aí você vai ter que tirar um pedaço aqui, um pedaço lá. Não faz sentido e você corre o risco de deixar alguma lesão para trás. Então, em alguns casos de multifocalidade, é sim necessário fazer uma adenomastectomia. Terceira situação que tem que ser feita uma mastectomia e esta sim tem que retirar pele, mamilo e areola é quando a gente tem um subtipo de câncer chamado câncer de mama inflamatório. A quarta situação na qual a gente pode pensar em fazer uma adenomastectomia, e neste caso uma adenomastectomia bilateral, não só na mama que está doente, mas na outra mama também, é quando a gente prevê um risco excessivo de existir ou de ocorrer um segundo câncer no futuro. E quando que isso acontece? Quando você tem algum tipo de predisposição genética hereditária em alguns genes de predisposição, porque a gente categoriza predisposição de risco hereditário para o câncer de mama de acordo com o percentual deste risco ao longo da vida da paciente. E se você tiver um risco ao longo da vida de 10%, não faz sentido nenhum você tirar as mamas para evitar esse risco. Aliás, para o público que está nos ouvindo, o risco de uma mulher ao nascer ter câncer de mama ao longo da vida é de 12%. Isso sem risco genético. Então, quando alguém tem um risco genético aumentado, nós estamos falando em 30%, 40%, 50%, 70%, aí sim faz sentido você fazer uma cirurgia redutora de risco e, nesse caso, sim, tirar as duas glândulas mamárias. E se a mulher já teve um câncer e tem uma mutação que nós chamamos de alta penetrância ou de alto risco de causar um segundo câncer, aí nós temos uma indicação. Uma outra questão que a gente tem que lembrar é que, via de regra, quando a gente faz uma cirurgia conservadora da mama, ou seja, tira só um pedacinho, este tratamento vai ser complementado com radioterapia para o restante da mama. Isso é importante da paciente saber. Enquanto que, quando você faz uma adenomastectomia, é possível poupar de radioterapia algumas pacientes na dependência de se tratar de um tumor relativamente pequeno, de não ter comprometimento axilar, de não ter margens muito próximas e assim por diante. Mas eu não acho que deva ser uma eleição da paciente dizer, eu quero tirar tudo porque eu tenho medo de ter um segundo câncer. Isso é uma indicação médica restrita e, via de regra, a paciente ela pode ser curada tanto quanto
fazendo uma cirurgia parcial da mama com radioterapia, que é uma coisa muito menos agressiva. Eu acho que é importante também a gente pensar, que às vezes a paciente não pensa nisso, que quanto maior a cirurgia, a gente tem mais risco de complicação, demora mais para você se recuperar. Então, não tem, pensar numa cirurgia grande, sem necessidade, não é algo que você deva considerar. Não é algo que você deva considerar, você está absolutamente certa. Uma outra questão que é importante as pacientes saberem é que em algumas situações, quando a paciente chega com um tumor relativamente grande, relativamente para o tamanho da mama, e se naquele momento o primeiro tratamento fosse o cirúrgico, isso implicaria necessariamente numa adenomastectomia, é possível dar um tratamento pré-operatório, seja com quimioterapia, seja com uma combinação de quimioterapia e terapia-alvo, para reduzir o tamanho da lesão e aí sim permitir uma cirurgia menor. Isso é o que nós chamamos de neoadjuvância, o tratamento neoadjuvante ou pré-operatório, onde um dos objetivos é justamente reduzir o tamanho do tumor para permitir uma cirurgia um pouco menor. Sim, eu acho que isso é importante. Aí, né, a gente teve alguns anos atrás, muitas pessoas, por causa da Angelina Jolie, falando, eu vou fazer o teste genético, eu vou tirar a mama toda. E eu ia te perguntar exatamente isso. Eu falo, qualquer mulher deve fazer o teste genético. Eu tenho que sempre pensar em fazer mastectomia bilateral por causa desse teste genético. É totalmente isento de risco. Como que eu chego nisso? Então vamos por partes. Primeiro, quem tem indicação de fazer o teste genético? Hoje a gente recomenda que toda mulher que tenha um câncer de mama abaixo dos 65 anos faça um teste genético para saber se ela tem predisposição genética hereditária, meio que independente de história familiar ou não. Uma mulher que tem um subtipo de câncer chamado triplo negativo, aí independe da idade, ela deve fazer um teste genético. E, obviamente, uma mulher que tenha um tumor e tem uma história familiar, ela tem um risco, uma história familiar que eu digo de parentes de primeiro grau especialmente, ela tem um risco maior de ter uma predisposição genética hereditária, então ela deve fazer o teste. E a gente sempre começa fazendo o teste em quem teve o câncer. Uhum. E somente se a pessoa que teve o câncer tem de fato uma predisposição genética hereditária, aí a gente chama irmãos, mãe, pai, filhas, filhos para fazer o teste só pesquisando aquela mutação específica. Agora vamos dizer que uma mulher aos 45 anos teve uma mãe que faleceu de um câncer de mama quando ela era criança e a mãe não está viva para fazer o teste e ela teve uma avó que teve um câncer de mama também aos 55 anos, mas também é falecida. E ela diz assim, puxa, como é que eu posso saber se eu tenho uma predisposição para ter câncer de mama? E aí ela tem que procurar um geneticista. E o geneticista, mediante a orientação, vai explicar os riscos e benefícios e vai pedir o teste genético. Isso é justo, essa mulher tem, obviamente, o direito de fazer. Mas nem toda predisposição genética hereditária que a gente encontrar determina a necessidade de uma cirurgia redutora de risco. A cirurgia redutora de risco que a Angelina Jolie fez, ela está reservada para pacientes cujo risco genético de desenvolver câncer de mama é extremamente alto. Então, algumas mutações, por exemplo, do gene BRCA1, BRCA2, existe um outro chamado PALB2, existe um chamado TP53, são genes que, quando apresentam mutações, o risco é tão grande de desenvolver câncer de mama que vale a pena fazer uma cirurgia redutora de risco. Existem outras estratégias, por exemplo, usar uma medicação chamada tamoxifeno, pode reduzir um pouco esse risco. Ou simplesmente a gente aderir a uma rotina um pouco mais intensiva de rastreamento, onde a gente alterna mamografia, ultrassom com ressonância, mamografia, ultrassom com ressonância. De 6 em 6 meses essa mulher vai fazendo algum exame para que, se por acaso ela vier a desenvolver um câncer de mama, a gente detecte numa fase muito pequena, onde a curabilidade é imensa. Eu acho que isso é interessante. Eu lembro da primeira paciente que veio no meu consultório, que ia fazer o teste genético. E ela falou para mim assim, estou extremamente calma, doutora. Se vier positivo, vai ser um sossego, eu vou pensar a respeito. E quando veio o teste positivo, ela ficou desesperada. Ela queria operar com a primeira pessoa que ela viu. Eu falei, calma, você tem que conversar com alguém. E muitas pessoas acreditam que realmente é só chegar no laboratório e falar que quer fazer o teste genético de mama. E não é assim. Não é assim. Né? Você precisa ver se você tem indicação, se você não tem que conversar com o geneticista. Isso, existe uma orientação pré-teste que você tem que passar. Porque vamos imaginar um cenário seguinte, uma mulher de 40 anos tem um câncer de mama e faz o teste genético e descobre que ela tem uma mutação predisponente ao câncer. Isso significa que o irmão dela, de mesmo pai e mãe,
tem uma probabilidade de 50% de ter herdado a mesma mutação. Mas ela não pode impor ao irmão a obrigatoriedade de testar. Este irmão adulto, ele tem autonomia para dizer eu quero saber ou não quero saber. Nós, do ponto de vista médico, sabemos que saber, ter a informação, é melhor do que não ter a informação, porque a gente sabe como manejar essa paciente do ponto de vista de rastreamento. Mas é verdade que isto tem um impacto psicológico. É como se ela dissesse, eu tenho uma nuvenzinha preta me acompanhando o tempo todo, eu preferia não saber. Eu discordo, de certa maneira, o querer não, eu preferia não saber, esse não saber implica num risco maior para ela. Eu prefiro saber e saber o que fazer a respeito para reduzir esse risco. Mas a gente não pode minimizar o impacto de uma informação como essa e por isso existem oncogeneticistas que fazem a orientação pré-teste e a orientação pós-teste. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se isso ajuda ou se isso confunde mais. Mas eu acho que depende do jeito que você acaba lidando com isso. Se você realmente não tiver uma boa orientação, eu acho que vai causar uma confusão enorme. E eu recebo pacientes que falam assim, mas eu queria fazer teste de tudo, porque eu queria tentar ver se eu tenho chance de ter câncer de estômago, de intestino. Não é assim, né? É pior que isso, na verdade. Hoje em dia as pessoas querem fazer teste de tudo para saber se vai ter Alzheimer, para saber se vai ter infarto, para saber se vai ter câncer e assim por diante. E não dá. Existem testes, de fato, você pode fazer o genoma, o sequenciamento completo do genoma de uma paciente e ter um monte de informações de probabilidades, mas essas probabilidades, a pergunta é o que eu faço com isso? Em câncer especificamente, a gente tem uma ideia para algumas mutações. Outras mutações a gente ainda não sabe o que fazer a respeito, se faz rastreamento mais intensivo, se não faz. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, se atrapalha mais do que ajuda, eu acho que para a população geral, se você fizesse, não custasse nada e fizesse para todo mundo na saliva, o teste na saliva, a gente causaria uma catástrofe, porque a gente daria um monte de informação com a qual a paciente não saberia, ou o paciente não saberia o que fazer, geraria um pavor, geraria um monte de procedimentos inadequados, etc. Então isso seria profundamente errado. De fato, hoje, para fazer um teste específico, você precisa de um pedido médico e o médico tem uma responsabilidade muito séria de orientar antes de pedir o teste o que é que ele implica e orientar com base no resultado. A pior coisa que tem é uma paciente receber um resultado que ela não sabe interpretar. Exatamente. E, aliás, nem todo médico sabe interpretar esse teste, né? Então, você realmente tem que ter um especialista. Porque a gente tem hoje no mercado uma série de testes que a gente fala que são recreativos, né? Porque você não tem um embasamento científico. E muitas vezes as pessoas ficam desesperadas com esse teste, lembrando que o teste é pago. Sim. Né? Todos eles ainda não são cobertos pelo plano de saúde, com algumas exceções, mas realmente você tem que tomar cuidado. A gente começou falando de mastectomia bilateral, que muitas pessoas preferem fazer com a falsa impressão que elas vão ficar tranquilas o resto da vida. Eu queria só que você reforçasse, se eu realmente tenho um tumor, que a quadrantectomia é segura, ela é realmente segura? Ela é tão curativa ou mais do que a mastectomia. Imagina uma lesão de 2 centímetros, passível de uma cirurgia conservadora. E além da cirurgia, eu faria radioterapia para esta paciente, que vai pegar tangencialmente a mama e a axila. Se ela fizer uma adenomastectomia e não tiver mais nada na axila, etc., ela não vai receber a radioterapia. E se eu comparar a curabilidade delas, a curabilidade numericamente até melhora um pouquinho daquela mulher que fez a radioterapia e a cirurgia conservadora. Então, se o médico disser o teu tratamento é uma cirurgia conservadora seguida de radioterapia, isto é tão bom quanto ou melhor do que uma adenomastectomia. Uma adenomastectomia é uma cirurgia muito maior, da qual a recuperação é muito mais difícil. Sempre que você faz uma cirurgia maior, você tem riscos cirúrgicos. Não é uma coisa banal fazer uma adenomastectomia com retirada de toda a glândula, colocação de prótese, etc. Existe necrose de mamilo, existe necrose de pele, existem riscos de infecções da prótese. E por aí vai. E as mulheres esquecem disso. Elas consideram que uma adenomastectomia é como se fosse uma cirurgia plástica de colocação de prótese. E isso não é verdade. Isto não é verdade. Uma cirurgia plástica com colocação de prótese tem um risco insignificante praticamente. Muito, muito pequeno. Já uma cirurgia de adenomastectomia bilateral com colocação de prótese depois da retirada completa da glândula mamária é uma cirurgia que tem um risco maior de complicação e a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata de uma paciente com câncer de mama de que qualquer complicação
local, cirúrgica, não atrase o tratamento subsequente. Às vezes o tratamento subsequente precisaria ser uma quimioterapia. Opa, eu não posso dar quimioterapia em alguém que ainda está cicatrizando. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e por isso é que existe essa necessidade de uma abordagem multiprofissional de todo o caso de câncer de mama, onde o cirurgião, junto com o oncologista clínico, frequentemente junto com o radio-oncologista, radioterapeuta, vão decidir a melhor estratégia e a melhor sequência de tratamento. Eu acho que e hoje nós temos protocolos, a gente tem evidência científica, então acho que o mais importante para quem está nos ouvindo é confiar na sua equipe. Sim, né? Se ele está falando que isso é suficiente, então fazer. E aí, assim, a gente está em Outubro Rosa, a gente está quase terminando aí o nosso podcast de hoje. Eu queria te perguntar, o que a gente tem de novo nesse ano? A gente tem alguma coisa de novidade para câncer de mama? Olha, tem algumas novidades surgindo, não vou dizer só neste ano, mas nos últimos anos. E vamos lembrar o seguinte, os avanços para o tratamento em termos de medicações, eles sempre começam pela doença metastática, pela doença incurável disseminada. Difícil. Que é a mais difícil. Você sempre começa a testar drogas novas pelo cenário mais difícil. Neste cenário mais difícil de doença metastática, nos últimos anos nós vimos uma série de medicações sendo aprovadas que proporcionam uma longevidade maior para as pacientes. Elas vivem mais graças a essas medicações. Óbvio que qualquer medicação tem suas toxicidades. Sem falar nomes, assim, vale a pena dizer que para qualquer subtipo de câncer de mama, seja o receptor hormonal positivo, seja o HER2 positivo, mesmo seja o triplo negativo, nós temos drogas novas nos últimos 5 anos que prolongam a vida destas pacientes com bastante qualidade. Uma vez que as drogas são boas no cenário metastático, elas são testadas no cenário pré ou pós-operatório imediato, daquela mulher que tem uma grande chance de ser curada com a cirurgia, mas que você dá algo a mais para aumentar ainda mais a probabilidade dela ficar curada. E algumas dessas drogas, por exemplo, os inibidores de ciclina, vêm sendo usados também no pós-operatório de pacientes que teriam um risco estatístico de recidiva razoavelmente grande por conta de ter tido muitos linfonodos na axila, coisa assim. Então esses inibidores de ciclina estão sendo usados. A imunoterapia também entrou no período pré-operatório, no tratamento pré-operatório de cânceres de mama triplo negativos, com um ganho muito significativo. Inclusive o trabalho vai ser apresentado mais uma vez depois de amanhã, no domingo, num congresso na ESMO, né, na Sociedade Europeia. Então é muito interessante como a gente tem esses avanços em termos de medicações. Só que não é só em medicações que a gente tem avanço. Então surgiram dados recentemente de que você omitir radioterapia em alguns casos é bastante seguro. Em quais são as pacientes nas quais antes a gente fazia radioterapia necessariamente e agora a gente se vê capaz de não fazer radioterapia sem prejudicar a curabilidade dela? Pacientes que faziam um tratamento pré-operatório com quimioterapia e que tem uma resposta completa, ou seja, na hora da cirurgia sumiu tudo, você está autorizado a não fazer radioterapia nessas pacientes desde que, antes do tratamento pré-operatório, o tamanho do tumor e os linfonodos não tenham sido de um número muito grande. Então, existe uma diminuição das indicações de radioterapia, o que é ótimo, porque diminui as consequências da radioterapia. E existe diminuição na indicação de esvaziamento axilar. Esvaziamento axilar, que é a retirada de um monte de gânglios de linfonodos da axila com as suas consequências, é uma coisa que se fazia muito antigamente. Sim. E a indicação está progressivamente diminuindo, ainda bem, porque tem as suas consequências nefastas, obviamente. Então, hoje em dia, o esvaziamento axilar é uma cirurgia quase de exceção, eu diria. A maioria das pacientes conseguem apenas fazer uma amostragem da axila e com isso você diminui o risco de edema linfático, linfedema, né, que é um inchaço no braço, e diminui outras complicações também. Então existem avanços cirúrgicos, existem avanços radioterápicos, existem avanços de terapias medicamentosas no pré-operatório, no pós-operatório e na doença disseminada. Isso sem falar dos avanços em suporte, né? Então a gente tem que pensar que não é só a droga anticâncer que importa, existe controle de dor, existe controle de sintomas, e as medicações para náuseas melhoraram muito, as medicações para dor melhoraram muito, as opções aumentaram. Então existem avanços em todo o espectro, vamos dizer assim, de tratamento da paciente com câncer de mama.
Eu acho que é assim, a gente tem um cenário hoje muito melhor do que era 10 anos atrás, né? A gente tem uma real possibilidade de cura. Mulheres que não têm essa real possibilidade de cura, como as que têm metástase, está virando uma doença crônica, né? Que você consegue manter essa pessoa viva por um período muito maior, né? E ela consegue manter uma vida normal, de trabalho, de tudo. Então, realmente, o cenário melhorou bastante. E para quem está nos ouvindo, queria agradecer muito, Rafael. Tá? A gente tem visto um aumento aí do número de casos de mama, mas apesar de ter um aumento do número de casos, a gente tem visto uma melhora nesse tratamento e mais mulheres sobrevivendo. É isso. Obrigada. Obrigado.